Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando. Voltei porque o bom filho a casa torna, né? E hoje era o dia de eu voltar. Pois é. Tô com a minha aguinha aqui, Não, com a Bey aqui, né? ó, inclusive do cenário do Capu, porque eu preciso tomar uma aguinha, não estamos 100%, mas eu estou aqui presente, fiz questão de vir hoje. E hoje, quarta-feira, vamos ter o nosso quadro Arquitetando Memórias. Conversaremos sobre viagens incríveis com um pessoal super bacana e especial. E eu tô sabendo que estamos na Semana da Criança, então vamos ter um convidado bem especial hoje, né, Jaque? Vamos, vocês vão adorar. Inclusive, também, hoje vamos ter um assunto super importante para a arquitetura e para todo mundo, que vamos conversar sobre acessibilidade. Estamos aqui, então, com a arquiteta Liane Echeverry, com a advogada e fisioterapeuta Maria Tereza Dresch e também com a terapeuta ocupacional Márcia Lazari Viana. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Prazer Sejam em bem-vindas. recebê-las. Obrigada. Um tema tão importante, tão necessário, né? Basta andar pela nossa cidade e várias cidades brasileiras, assim, pra gente se espantar com muita coisa, apesar de existir leis e normas. Né, Liane? Vamos contar um pouquinho sobre isso? Bom, o princípio é assim, ó, as leis dizem o quê e a norma diz como fazer acessibilidade. Acessibilidade é um ambiente que permite a pessoa circular e usar com conforto, segurança e autonomia. Então, se nós seguirmos as normas no momento da criação da arquitetura, eu sempre digo que a arquitetura, o espaço construído é total da responsabilidade do arquiteto. Com certeza. Então, se o arquiteto se preocupar em fazer uma arquitetura para todas as pessoas, eu não falo assim do cadeirante, da pessoa cega, não, eu falo de todas as pessoas. As crianças, os idosos. Eu estava lendo uma reportagem que 14% da nossa população tem mais de 60 anos. Então, nós temos que começar a pensar nesse público. Claro. Também. Fazer uma arquitetura mais generosa, que ela abrace essa pessoa, esse público. Por exemplo, o cego, a pessoa cega. Não adianta dizer para um cego, vai em frente. A gente pode fazer essa experiência. A gente enxerga e traça uma linha no imaginário. Agora eu fecho os olhos e vou. Não tem como. A pessoa cega precisa um sinalizador. Pode ser uma parede, pode ser um muro, um corrimão. Se for no passeio, na calçada, a sinalização de piso é muito importante. Então, nós temos a sinalização de piso tátil direcional, o nome já diz, direciona, e o piso tátil de alerta, que ele vai informar a pessoa que está com a bengala branca que vai ter ali um obstáculo, que pode ser a mudança de direção, pode ser uma escada, uma rampa, que tem que estar tudo completamente sinalizado para facilitar a vida dessas pessoas. Aí, então, dizem assim, mas o piso tem que ser contrastante. Sim, vamos imaginar uma pessoa que tenha uma baixa visão. Não adianta, né? Então, se tiver um piso cinza e uma faixa, um piso direcional amarelo, a pessoa com baixa visão vai identificar. Não adianta fazer combinando cinza com cinza. Claro que não. Então, esses pequenos detalhes, os arquitetos têm que se dar conta, porque somos nós, arquitetos, que fizemos o espaço, de pensar nessas pessoas. Porque eu sempre me pergunto, por que aquele degrau solto entre um ambiente e outro? Ele vai derrubar o teu filho, ele vai derrubar talvez a tua mãe, a tua avó, ou a ti mesmo, e vai criar mais um problema de deficiência. Mesmo que seja uma deficiência temporária. Sim. Mas vai criar mais um problema. Outra coisa assim, que eu me debato muito, porta de 60. Exatamente. Já deveria ser Alguém já abolido tentou disso. entrar num banheiro Horrível. com andador, eu não estou falando de cadeira de rodas ainda, É uma complicação. com andador,
com uma muleta, uma pessoa que quebrou o pé, entra num banheiro com uma muleta, ou entra com uma pessoa idosa que precisa de um bracinho para ajudar. Para colocar. Não entra. Então eu vou usar a máxima que eu aprendi com o meu professor Eduardo Ronchetti, que diz: eu prometo, Jaqueline, eu, Jaqueline, prometo não fazer mais portas de 60. Gente, é muito complicado. Não, Vamos acabar com essa norma na prefeitura, existia isso com 60? Isso é da prefeitura. Exatamente. Desde 1985 a gente batalha para mudar o Código de Obras e não permitir mais porta menos de 80 centímetros livre. Qualquer pessoa pode passar. Tu pode passar com o teu bebê, com um carrinho de bebê, com um andador e com a cadeira de rodas. A cadeira de rodas, o mínimo é 80, né? O mínimo. O mínimo. Então também eu falo assim do layout. Vamos evitar de encher tudo de... Vamos deixar sempre 80 livre, 90. E até assim, né, por lei também, não só ter a questão das escadarias, a gente tem que já projetar isso com rampas, né? Sim, não uma tem coisa como que as escapar mais pessoas disso. confundem muito a acessibilidade com aquela rampinha lá na frente. A rampa lá na frente já permite o acesso. Só que nós temos que pensar no todo. Sim. Entrou no ambiente o cego, tá? E aí o cego entrou no ambiente e faz o quê? Então nós temos que dar sinalização para ele. Ou bota um mapa tátil, ou bota uma pessoa que vai orientar, ou bota um piso direcional, que ele vai chegar onde ele precisa. Ele não precisa ser dependente, ele não quer ser dependente. Sim, ele A quer ter a sinaleira, autonomia por exemplo. dele, desde que as coisas funcionem para ele. A sinaleira, por exemplo, é um tempo muito exíguo para a pessoa idosa. Em Curitiba já disponibilizaram um dispositivo que coloca no poste da sinaleira, e o idoso que tem o cartão, ou qualquer pessoa que tem o cartão, ele passa o cartão nesse dispositivo e a sinaleira automaticamente aumenta o tempo de abertura. Olha que máximo. E a sinalização sonora. Sonora, né? Tecnologias, né, que estão aí para ajudar. Então, além Com da certeza. arquitetura, vamos usar as tecnologias. Claro. Elas não existem, vamos criar. Como o mercado está pedindo. Com certeza. Eu peguei um caso, uns 2 anos atrás, um senhor que ficou diabético ao longo dos anos e ele teve que amputar as 2 pernas. E aí, então, fez toda uma questão de reunião de condomínio para que realmente se efetivasse, então, em função de um morador, que efetivasse rampas para se resolver esse caso. Entende? Então, assim, ó, quantos exemplos existem isso dentro dos prédios, né? Não, e aquele degrau que eu falo, aquele degrau gratuito, não precisa um degrauzinho assim, é para derrubar criança, é para derrubar a mim, Sim, ele não para tem derrubar uma os velhos. funcionalidade. Não. Na verdade, é só ali pra... Então ele está mal sinalizado, eu conheço casos assim de acidentes horríveis por causa de um degrauzinho desses. Imagina. E muitas vezes, complementando o que está falando da acessibilidade, as pessoas confundem acessibilidade com... eu vou ter que gastar, com gasto. Não é gasto, né? Isso é investimento. E isso é Exatamente. inserção social, É né? inserção social e não é só para as pessoas com deficiência, para todas, como tu todas as disse, pessoas. né? Porque cada vez mais a gente vai ter uma população idosa, é para gestante também, que está com carrinho de cardíaca. né, com bebê, que as nossas calçadas são terríveis, né? Poucos rampas para atravessar, né, debaixo de um meio lado, fio. de meio fio. Decente, Então, né? Porque Sim. né? Então, Infelizmente, assim, completamente nós temos uma cidade muito grande, né? Porto Alegre é grande, né? E a gente tem pouca acessibilidade, né? Pouquíssima. Pouquíssima. Nosso centro de Porto Alegre é um caos, né? Eu trabalho muito com as pessoas com deficiência e a gente escuta muito isso, né? Da falta de acesso delas poderem ir onde elas querem, né? Por exemplo, eu preciso de uma farmácia, não tem rampa. Como é que eu vou acessar o meu remédio na farmácia? E muitas vezes diz respeito que aonde ainda tem espaços de rampa, muitas pessoas estacionam, estacionam, né? respeitam, Obstruindo né? o espaço, Não, então uma e falta de respeito também das pessoas. E uma coisa muito importante das normas, né? Uma fiscalização, porque a gente vê Não rampa tem norma. de tudo Não que é tem jeito fiscalização. e a rampa tá fora das normas. Ou é muito íngreme, o cadeirante não consegue subir, Sim. né? Ou é muito estreita, não passa a cadeira. Então, assim, ó, as pessoas têm que ter a informação, né? Bom, é para fazer uma rampa, então tem que fazer dentro das normas, dentro do padrão adequado. Percentual correto, existem todos os desenhos Sim. técnicos, né, Eliane, para Sim, qualquer existe. profissional se inteirar.
Existe uma normatização bem completa. O que falta é conscientização por parte dos arquitetos, dos empresários, dos donos de negócio, da prefeitura. Não existe fiscalização. Isso já é um erro grande, né? Esse é um grande problema, a falta de fiscalização, né, que a gente geral, percebe. Né? Porque até a questão do próprio tipo de calçamento, que eu acho que deveria ter um padrão, que a gente verifica paralelepípedos, às vezes são colocados, como é que o cadeirante vai se ter autonomia de empurrar a sua cadeira de rodas num paralelepípedo, a menos que ele seja super vai criar um músculo ali, né? Que tenha um trabalho muscular perfeito. Nos Mas até aqueles superiores. calçamentos que estão para serem feitas obras e daí estão todos danificados, só isso também já prejudica muito. Já bloqueia esse acesso, essa acessibilidade. E o principal que eu acho, esse assunto que tu falou sobre as obras, quando as obras terminam, deveria existir assim, um padrão de qualidade e para passar. Porque o que acontece? Fica uma pontinha levantada aqui, um tortinho ali, uma raiz que não sei o quê. Aí passa. Eu passo, tropeço e me vou, entendeu? Passa, o cadeirante não passa. Sim. Sem falar da pessoa cega ou com uma baixa visão. E são os mínimos detalhes que no final faz toda a diferença para as pessoas, né? Muita diferença. Porque a pessoa, eu acho que é importante a gente bater muito mais também na questão desse deficiente, desse cadeirante, que é aquele ser que quer poder utilizar da sua independência, da sua autonomia para poder sair às ruas. A gente vê algumas pessoas que moram sozinhas e que usam as ruas com cadeira de rodas motorizadas. Fantástico! Eu conheci uma que mora no meu bairro. Nossa, ela é super limitada funcionalmente, mas ela faz tudo, ela não tem ninguém que more com ela. Mas ela fala muito da questão dessa dificuldade de transitar com a cadeira de rodas nas próprias ruas, né? E a dificuldade do rebaixamento, etc. e tal. E essa questão mesmo do acesso aos prédios, a museus, por exemplo, a vida cultural dessas pessoas que têm uma restrição de mobilidade é algo que deveria, eu não sei assim, até porque nós somos da área da saúde, eu não sei na situação de vocês arquitetos, se isso é trabalhado dentro da faculdade, essa questão do planejamento realmente de se poder pensar não só no ser humano sadio, mas aquele que tem a sua limitação funcional, né? Que eu fiz na arquitetura faz bastante tempo, não tinha ainda essa preocupação. Eu também, Liane. Não sei há quantos anos você está, mas a legislação obriga acesso a todas as portas. Claro. Sim. Antigamente era a uma porta, a dos fundos. Não, hoje é em todas as portas. Olha que legal. Onde entra uma pessoa, tem que entrar todas as pessoas. Justamente para não discriminar. Claro. É uma coisa difícil, sim. Mas não porque os impossível. nossos prédios históricos, principalmente, aquela arquitetura, ela tinha sempre 1 metro de degraus. Exato. E 1 metro de degraus exige uma rampa muito grande. Porque quanto maior a altura que eu tenho que vencer, maior é a rampa e menor a inclinação. Porque a pessoa vai ficar mais tempo tentando subir. Então ela cansa. Claro. Então tem que ter alguma outra solução. Existem alguns tipos de plataforma, aqueles mini elevadores. A plataforma ninguém quer pagar. Pessoal, Pois é. hoje em dia não é mais desculpa. Não tem dinheiro. Não é mais desculpa. Não dá mais para negligenciar a acessibilidade. Muitas lojas estão fazendo isso, né, Liane? Eu não vou mudar muitas. Algumas lojas têm essa preocupação de colocar pelo menos essa plataforma, né? Tu chega ali com um idoso, tu já tem ali Tu entra na loja e aí tu vai pagar a conta. Aí o balcão tá lá em cima. Gente, olha, falando de mobiliário, então, meu Deus. Vamos segurar então o assunto, porque eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conversando e debatendo sobre acessibilidade. A gente volta já.
Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Estou acompanhada da minha mãe aqui na minha poltrona super especial. Eu sei que é tua, né, Jaque? Constanza? Mas de vez em quando, né, quando tu não Tu vem, faz jus, eu faz jus assumo. à presença. Gente, a gente está falando sobre um assunto super importante, que é a acessibilidade. Inclusive, as meninas que estão aqui conosco no estúdio trouxeram algumas imagens de problemas e soluções que acontecem aqui. Ó, por exemplo, aí tem um banheiro. Quem de vocês mandou essa Eu foto? posso acessível, falar. né? Pode falar. Vamos falar um pouquinho dela, então. O banheiro está contemplando a acessibilidade plenamente, com barras em volta do lavatório. Aquela alça na porta é importantíssima, porque uma pessoa de cadeira de rodas entra nesse banheiro, essa porta abre para fora. Essa pessoa entra no banheiro e não consegue puxar a porta de volta se não tiver aquela alça. Sim. Fantástico. As alças em volta do lavatório. Dá para mostrar outra imagem? Eles vão passar. Essa isso. também está bem interessante. Perfeito. Tem as barras corretas, eu fiz a medição. Sim. O alarme é importante, se a pessoa cai, qual é o problema assim do perigo no banheiro? A pessoa está se transportando para o vaso, para a bacia, escorrega e cai. E aí ela não tem como sair. Aquele botão cor de laranja ali é o alarme para chamar alguém. O que eu condeno, que eu chamo a atenção, quero chamar muita atenção disso para os meus colegas arquitetos, banheiro de acessibilidade não coloca lixeira com pedal. Sim, Sim, fatalmente, não Pode né? acionar É. aquela lixeira ali com pedal. Sim, não tem Tem que uso do levantar pedal, a não. tampa. Tem que levantar Então, esse banheiro é bem legal, só que a lixeira com pedal e falta um cabide. Todas as mulheres têm uma bolsa ou um casaco no inverno verdade. e um casaco e não tem onde pendurar. Então esse é o banheiro novo, do aeroporto novo, tem essas duas falhas. Eu acho que chama atenção também esse banheiro, a questão não só do cadeirante, mas alguém com bengala, né? Claro, com certeza. Tem que ter Uma pessoa idosa uma não pessoa aciona o pedal. idosa, não Tem aciona, exatamente. Olha aqui, a gente Olha, esse vê aí um foi o que erro. nós falamos Exatamente. agora, né? Sobre Como é essa que as dificuldade. pessoas de cadeira de roda conseguem passar nessa calçada? Horrível, né? horrível. A autonomia Zero. dessa pessoa, nenhuma. Sim, né? ele Não, pode e até em um pras segundo pessoas- capotar ali. Claro, assim, o corpo vai pra frente. Projeta a cadeira para frente, projeta. Vários pacientes que a gente atende, eles têm fratura de fêmur devido a isso, horror. né? A essas quedas, né? Aqui a gente pode ver, não tem o piso tátil ali, né? Sim. É um... Deixa eu falar sobre essa calçada. Esse piso, ele não é recomendado. Porque a pessoa, o cego, usa essa bengala branca com 60 centímetros na frente para localizar o piso sinalizado, o piso tátil de sinalização. Se tiver um piso não regular ao lado, tipo esse bloquete, ele vai confundir. Então, o melhor é usar um piso regular e Com a a faixa sinalização. e o piso de sinalização tátil bem no meio, que ele fique livre para circular. Claro. E também diferenciando em cores, né? Sim. Isso sim, essa cena é terrível, né? Porque o que pelo menos a nossa Carris tem, e eu acho que mais forte é na Carris mesmo, né? Aqueles elevadores de cadeirante, Cadeirante, que o motor e a plataformas. plataforma. E a gente verifica aí, tem que fazer um elogio aos motoristas da Carris, que eles param tranquilamente e colocam o cadeirante, né, na plataforma e essa sobe. E Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. E essa situação é horrível. Claro. Isso. Por que é horrível? Porque a forma como as pessoas que não têm preparo algum para retirar a pessoa com deficiência, olha só como está segurando. Às vezes tem uma lesão já. e pode agravar, bem né? mais, né? Então, Exatamente. bastante eu quero complicado. relevar o bom senso do pessoal, dos motoristas e do acompanhante. Mas uma cadeira de rodas, ela é o complemento do corpo. Não dá para mexer na pessoa. Pois é. Se tu mexer na cadeira, ele considera que tu está mexendo nele. Com certeza. Então tem que respeitar. É verdade. Por isso que as Ele pessoas tem que têm que ter entrar com a autonomia, cadeira. né? Ó, esse é o piso correto para sinalização, né, Esse Liane? é o É um de deles. alerta. Aham. É o de alerta, aquele que tem que alertar que vai Algo vai encontrar um obstáculo, Sim. né? Ou um degrau, ou uma rampa, alguma coisa. Ou mudança de direção. Sim. Olha ali, ela não passa.
São situações horrorosas, cotidianas, constrangedoras, constrangedoras. e que a gente pode chegar a pensar que até é uma discriminação para a pessoa. Imagina a pessoa como ela se sente, né? E a gente tem que fazer chamar a atenção para a população que muitas vezes as pessoas que estão atrás do balcão, elas acham que eles estão errados. Imagina. Né? Que eles não têm direito. E as pessoas com deficiência têm direito. Ou seja, as pessoas até nem consomem mais, Não né? consomem não por quê? consomem, Porque não não tem pagam essas acesso. coisas, Não imagina. tem acesso e muitas vezes são tratados desrespeitosamente. E discriminativamente. Né? E discriminados. Então, assim, tem que ser uma conscientização da população com certeza, da acessibilidade com essas Márcia, pessoas. a gente percebe também que muitas pessoas só vão ter um olhar diferente para aquela pessoa com deficiência ou que utiliza a cadeira de rodas depois que elas têm alguém na família. Pois é, elas estão passando. É verdade. E sabe que tem que ter Infelizmente, paciência na né? fila do banco, na fila do caixa, do supermercado, porque tudo é mais lento, né? Mas é muito interessante a gente verificar. E a gente tem que lembrar disso, porque Isso acontece porque as pessoas não se colocam no lugar dos outros. Se isso fosse uma norma... Empatia é o nome, né, gente? Exatamente. Vamos falar bem claramente. Isso deveria vir de Empatia. berço, né? Claro. Com isso, as pessoas iam pensar completamente diferente. Porque hoje o número de pessoas com mobilidade reduzida que nós temos vem muito dos acidentes de trânsito, Com certeza. com bala perdida, né? Cair na Meu rua. Cair na rua. Então, Olha, assim, não, vamos comentar dessa imagem, o absurdo, né? Pelo amor isso de é Deus. o total desrespeito Como a é qualquer que- cidadão, né? Qualquer cidadão. Qualquer em cima da cidadão. calçada, carro estacionado, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. E uma coisa Existem assim, pedestres, pessoas que precisam utilizar a calçada. Então, sejam conscientes. ninguém seria, acessa, né? Ninguém acessa. Ninguém. Não tem como, né? Olha, isso Aqui é um perfeito. exemplo, Aí né, sim, de acessibilidade adequada, né? Sigam este exemplo, galera. Fica a dica, né? E aqui, ó, um poste na Imagina. frente Sim. do piso. Eu acho que isso Aí, até foi não uma faz piada, sentido, né? né? Isso não Porque realmente o pra que mim tu não faz mais sentido. encontra é isso, é os pisos tátil, tu tá de frente com poste, com uma placa de sinalização, com muro, gente, já teve muro. Não, olha, Imagina, Dá acidente, né? Dá respeito, acidente né? porque a pessoa que tá ali precisando, indo atrás da sinalização... absurdo. Eu vou vai dizer, se o deixar. cego vai identificar o poste. Porque ele vai com a Vai bengala sim, Sim, ele Exato, vai sentir que tem na algo, frente. exato. Porém- Só que não tem razão o poste, ele podia ter passado a faixa para esse lado. Sim. Com certeza. Então, assim, ó, tem que ter um cuidado na hora de estar planejando isso, né? Claro, tem que ter esse essa olhar. mobilidade, a gente tem que prestar atenção. com Não é só certeza. colocar o piso e vou colocar e deu. Não, tu tem que ter Ó, um aqui também olhar. essa é uma ótima solução, né? Ótima. Sim, que o estão acesso. fazendo bastante agora, né? Isso que Porque agora já nem aprova, né, mais em prédios novos Não, e tal, não. nem aprova se não existir Não, e a altura correta dos O corrimãos. Ministério também. Público Dos também, dois lados. O Ministério Público Exatamente. também tem feito algumas Principalmente o Ministério Público fiscalizações. e o Ministério do Trabalho, Exato. que está notificando, porque além de todas essas leis e normas que a gente está falando, os funcionários das empresas também têm Sim. que ter acessibilidade. E cada vez mais empresas têm que contratar funcionários com acessibilidade. Tem uma percentagem Tem um acima de 100 exatamente. Tu tem que funcionários tu tem que empregar. botar. Então, tu tem- a área, vamos dizer assim, que não é visível, a área dos funcionários, também tem que ter com acessibilidade. certeza. Olha, Essa esse escada seria rolante seria uma ótima solução também, né? Excelente. maravilhoso. Aqui a gente Vamos pode ver falar aquela nessa. rampa, né, que não dá nem pra... Ridícula. Pra nada. Só para inglês ver. Não, Só o pra dizer cadeirante que tem empina alguma ali coisa. e tem o perigo de cair pro outro lado, né? Caraca, nossa. Estão vendo ali, né? Absurdo. Onde é que é esse no centro? Mas é uma pena que não Olha. existe uma fiscalização pesada nisso, né? Tanto em locais públicos, urbanos, mas quanto em restaurantes, Não, áreas e- comerciais, né? Aqui tu vê um exemplo, né, que ela tá ali conseguindo acessar perfeitamente. E digo também em altura. questão, existem todas as normas em questão a buffet nos restaurantes, né? Tu tem que ter uma área, exato. uma altura correta na hora do caixa, tu tem que encaixar essas tuas pernas, né? Então, as pessoas têm que seguir exatamente o que é necessário. E uma coisa que eu acho importante, Fantástico. antes de passar para falar de acessar, a questão do desenho universal, né, que a gente Desenho prima universal. tanto, né, que é projetar tudo para todos, como você tinha De falado fácil antes. leitura, de fácil entendimento. Quando tu vai fazer um balcão, por exemplo, para buffet,
não faz aquela parte rebaixada pro deficiente, faz tudo igual, gente. Sim, porque querendo ou não, isso vira uma discriminação Vira uma também, discriminação, né? porque tu já tá dizendo, aqui é o teu lugar, Sim. tu não te mistura aqui. Aqui em Torres, não sei se é Torres, eu sei que Torres tem interessante o programa no verão em que os deficientes podem, físicos ou com dificuldade de mobilidade, podem acessar o mar. Né, com aquelas, a praia acessível, né? Praia acessível com aquelas aqui, cadeiras essa foto maravilhosas é que do Nordeste, entram. né? Que tem lá em Recife, que tem acessibilidade lá também. E nós temos aqui, né? Como tu falaste, Tereza, a gente faz todos os anos a praia acessível, a prefeitura faz na praia de Capão, Torres, né? Tem também. E eu havia visto uma fotografia de um colégio, uma sala de aula. Sim. Isso também, a questão agora de se poder ter esse acesso, né? Inclusão social. E a inclusão social. E é super possível, né? Escolar. Inviável e necessário. Muitas vezes tu tem que projetar para um deficiente. Então, dentro do próprio apartamento dele, toda essa mobília que vai existir, todo um detalhamento, fazer específico, Claro, né? Incluindo as tomadas, interruptores, Na altura né? dele. Tudo tem que Ai, volta conversar. aquela foto né? ali, é possível? A foto anterior? É. Da escadaria? Olha Essa só. escadaria, ela pode ser linda esteticamente, mas ela é um risco para todas as pessoas. Que Para teria as que ter um crianças, corrimão ali, né? Não tem corrimão. Não tem corrimão. Tu não consegue identificar aqueles degraus ali embaixo, não tem como. Uma coisa também que eu queria ressaltar para os meus colegas arquitetos, quando fizerem uma escada, sigam a forma de Blondel. Não é por acaso que foi ela inventado. existe e foi estudada, né? Ela foi estudada, a altura ideal para não cansar a perna, o local onde tu coloca teu pé. Não inventa um degrauzinho de 5 para uma plataforma de 40. Isso não existe, não funciona. Então, quando tiver que ter uma escada, vou fazer a escada bem direitinho, confortável, com corrimão dos dois lados, 2 alturas, com um sinalizador de degraus. E medir quando está sendo feito, né, Liane? Porque muitas vezes o projeto está todo direitinho, chegou na obra, ficou 5 centímetros a mais, e aí a execução vem vindo. Bah! A última é a mortal. Olha, gente, é absurdo. Então, assim, ó, faça o seu projeto, mas também verifique a sua obra. Gente, esse assunto aqui é super importante, vocês sabem, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Vamos trazer vocês de volta, porque temos muito o que falar, com certeza. Mas tem tempo para falar uma coisa só. Eu acho que é importante. Tudo que nós falamos aqui é importante sobre acessibilidade arquitetônica, estrutural, né? Mas eu acho que uma que a gente tem que prestar muita atenção é a atitudinal, as barreiras atitudinais, que é o preconceito, né? Eu acho que essa é a maior barreira que nós enfrentamos também hoje, né? Da aceitação da convivência com essas pessoas, né? E de fazer um mundo igualitário, né? Claro, isso aí. Eu acho que essa é uma grande mensagem. Uma grande Quer mensagem. dizer que a arquitetura pode fazer essa diferença, uma arquitetura bem resolvida, vai dar mais segurança, autonomia e conforto para todas as pessoas. Porque leis a gente tem, né? Então a gente tem que ter realmente uma fiscalização e com isso a gente espera poder contar com o Ministério Público, estadual, federal e com e do trabalho também, exato. E pena, né, que tem que se contar só com os ministérios e que as próprias secretarias elas não se encarreguem de realmente pôr em prática as normas que são definidas, Eu já fiz né? vários laudos de empresas que me chamaram porque foram notificadas. Mas A já tem que única esperar que eu estou chegar fazendo isso. agora com uma rede grande de hotel, que foi espontâneo. Até porque, a partir de 2020, todos os hotéis deverão ter acessibilidade. Excelente, Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui com Claro, você. com certeza. Foi um Vocês vão voltar, prazer com grande. certeza. Gente, eu vou me chamar um intervalo super rapidinho e na volta vamos ter o nosso quadro Arquitetando Melhor. Memórias, gente. A gente volta já.
Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Vamos começar agora o nosso quadro Arquitetando Memórias. E estamos aqui com a família Lorencena, com o Pedro, com o Davi, nosso convidado ilustre de hoje, né, Davi? Semana da E a Criança. Grace também está aqui conosco, porque a gente vai comentar sobre algumas viagens que eles fizeram em família, porque Semana da Criança a gente tinha que trazer uma família que viaja junto, né? Olha, e foi pra vários lugares, hein, Davi? Eu tô sabendo. Tu gosta de viajar? Adoro. É bom, né? Conhecer outros lugares. Outras culturas, ver prédios diferentes, mar diferente. A gente tá sabendo que tu pediu pra ir pro Rio de Janeiro. Nos conta essa história. É que quando eu tava lá no prezinho, lá no jardim, eu entrava muito em contato com arte. E todo ano tinha um pintor, alguma coisa que a gente estudava sobre arte. Naquele ano foi o Ivan Cruz, que eu adorei estudar sobre ele e eu soube que ele morava no Rio. Daí, quando minha mãe perguntou para que lugar que eu queria viajar, logo eu disse que eu queria ir pro Rio. Mas que bacana, que lugar, hein? Maravilhoso, adorei essa tua ideia. E aí vocês foram pro Rio conhecer, foram numa exposição dele? Como é que foi? Fomos no ateliê dele, né? Ai, no ateliê, que legal! Puxa. Teve uma história, na verdade, eles caçaram o Ivan Cruz no Rio, lá. Eu não tava nessa aí. E eles Nós tiveram chegamos- que encontrar o Ivan. Como eu é que foi aluguei um isso? carro no Rio de Janeiro mesmo e a casa dele é em Cabo Frio, né? Então eu fui até Cabo Frio e procurei no site onde é que era o ateliê dele. Chegando lá tinha uma placona de vende. E eu, não acredito não pode que a ser. gente viajou até aqui pra não encontrar ele. Aí liguei pro número da placa. Sim. Aí ele não tava em Cabo Frio, mas ele falou pra gente, não, eu tô indo pra ir amanhã só pra ver vocês. Olha, super que atencioso, bacana. hein? Aí ele foi até lá, ainda tava o ateliê lá, só que tava fechado, né? Ele abriu pra nós. E Aí como é Davi que foi essa conheceu. experiência, Davi? Foi... Tu e o artista, como é que foi isso? Foi emocionante. É? Naquela hora eu tava olhando tudo que ele fazia, as esculturas, as coisas que ele fazia. Deu vontade de nunca mais sair de lá. Olha, quem sabe a gente vai ter um futuro artista, olha. Até a supervisora do colégio sempre encontra ele e diz, tu ainda vai ser um pintor famoso. Viu? Que ele sempre falava que ia ser um pintor famoso, né? Inclusive, trouxeram algumas Várias peças que foi o Davi que fez. A maioria. Minha mãe fez o favor de me comprar do... A dedo. Essa aqui, né? Essa aqui que é dele. Aquela ali. Ou seja, essa é a grande lembrança dessa tu tem. viagem. Que bacana, hein? Mas Olha as outras só. foi tu mesmo que pintou, né, Davi? As outras foi. Gostei. Quando Não ele era ficaram menor, muito ele era melhor ainda pintor. Agora ele tá... Eu vi que tem ali um muito no Mondrian no celular. meio, uma pegada bem... Estudou olha. Mondrian também. Tem alguns Adorei. que ele já... A instituição que ele estuda foca bastante nisso, em arte, em leitura. E O ano como é passado- importante, É né? muito importante. Nós tivemos aqui no início da semana também o pessoal falando de arte, trouxemos uma artista plástica. Ai, que legal. Então, e comentamos sobre isso, né? Como é importante incentivar Aham. já Desde nessa pequeno. idade, desde pequena, porque tu cria uma criatividade diferenciada. Acho que a inteligência desperta mais e mais, desperta para as cores. Curiosidade, né? Curiosidade, descobrir. concentração. É verdade. né? Ele já gostava disso, então às vezes a gente saía para algum lugar e voltava para casa com uma caixa de tintas e um monte de cartolina, e era o que ele adorava ganhar, né? Eu também ia adorar. Bebezinho, pequenininho. E a casa vivia cheia de cartolina colorida, né? Que Nas paredes. legal. A gente sempre. Até há pouco tempo esses quadrinhos estavam na nossa sala. Daí depois a gente trocou algumas coisas e eu guardei. Agora a gente procurou de novo pra trazer, né? Mas eu ainda quero fazer no quarto dele uma parede só com os quadrinhos. Tu sabe que eu também, de vocês dois, eu depois coloquei vidro, moldurinho e tal, e não me desfaço até hoje. Tem deles lá. Tem várias, olha, belezuras. Mas é uma Eu coisa admito tão que tu, sentimental. olha, tu é um baita pintor, hein? Porque comparado com os meus... Ô, Davi, mostra esses pequenos Esses aí. aqui são os primeiros dele. Esses são que os ele ainda primeiros. Os nem- primeiros que eu peguei. Ele era Mostra muito lá. pequenininho quando fez esse Olha, levantamento. Graça. É um dos primeiros. A percepção dele, né?
Ai, mas é muito legal mostrar. Bem na fase de ver. descoberta do Isso. e coisa. Isso é muito legal guardar, Ó, né? esse outro aqui. E o outro, Davi, vamos ver o Levanta, outro. filho. Levanta mais, pra não ficar na frente da... Da plantinha. Aqui. Olha a graça. Adorei esse rosto. Olha. Esse eu acho que foi o primeiro que ele fez. Foi. Muito Ó, ele legal. lembra. É bom que ele lembra. O ano passado, inclusive, ele contou num livro que fizeram em conjunto, os coleguinhas, cada um contava uma história. E ele contou essa história do Ivan Cruz, né? Que foi a caça ao artista. Muito legal. É legal ter essas experiências. Nós temos algumas fotos, eu acho, do Rio Temos, de mas a Janeiro. gente vai mostrar agora na volta do intervalo, porque a gente vai, mas a gente já volta. Segura aí. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, com o Arquitetando Memórias. Hoje está com a família Lorencena aqui nos contando a experiência que vocês tiveram no Rio de Janeiro, né, Davi? É. Tu gostou de ir pro Rio? Bah, adorei. Gostou de conhecer a praia de lá, tudo? Muito legal, foi muito legal. E alguns pontos turísticos também, tu foi? É. Foi visitar o Cristo? Foi no Eu fim. acho que a gente tem uma foto disso. É, a gente vai colocar umas fotinhos dessa viagem deles no Rio, olha lá. Conta um pouquinho, tu tá ali no meio entre essas imagens coloridas. Ai, ele adorou isso aí. Isso aí é lá, acho que é em cima do Pão de Açúcar, se eu não me engano, esse que é um paredão que tem. Bem E colorido. que Ó, traz, esse aí e é traz Cabo essa Frio, arte, esse né? aí é a arte do Ivan Cruz, que é esse artista que ele foi Ai, que conhecer. legal. Isso foi Ah, antes Tem deles. esculturas em toda a cidade de Cabo Frio. Tem Que legal. Sim. que é a cidade natal dele. Aí isso aí já é no Rio de Janeiro mesmo. Aquele castelo E todo. o Davi foi junto com a bisa dele. Olha, que bacana. A minha avó, ela tá com 75 anos e ela vai por tudo. Ela foi pro Chile agora com a gente. Imagina. Ai, que Fez legal. todas as trilhas no deserto do Atacama, super bem. Que arraso, hein? Que Arrasou. preparo físico. Olha lá, Davi. Adorei essa Como é que foto foi clássica. esse sentimento aí de estar lá em cima Bah. com Cristo? Foi uma mistura de adrenalina com emoção com felicidade. Adorei as três palavras, resumidamente. Muito bem. E Rio também é uma cidade muito arquitetônica, né? A gente Sim, pode tem falar bastante, isso, né? Bem histórica. E arquitetura bem histórica, né? Sim. Maravilhosa, olha só. E o Davi tá cada vez mais aventureiro, porque esse ano ele foi pro Atacama e ele tava muito radical lá. Olha! E cada vez mais esportes radicais, então. Que idade tu tá, Davi? Eu tenho 8. 8 anos? Então se aí, preparem. Ó, se prepare, vai ter muita viagem de vai ter adrenalina, muita né? Viagem. Olha que amor que ficou a foto, né? Uma graça. O bom é que o Davi é modelo também nas fotos, né? Porque sim. tem que participar, tem que fazer os registros. Pra daí tu voltar aqui no programa e Ele mostrar não pra nós. gosta muito de tirar foto, né? Mas a mãe incomoda ele. Ah, show de bola. Mas depois é bom, porque daí a gente pega lá as lembranças e se lembra de tudo que viveu na viagem. O Verdade. que tu acha sobre tirar fotos, Davi? Conta um pouquinho. Eu acho... eu não gosto muito. Não gosta muito? Eu gosto de tirar das pessoas, mas... Ele gosta ele, desse é olhar. ele é um ótimo fotógrafo. Ai, que legal. Eu prefiro quando ele tira do que quando o Pedro tira. Ó, então, ele é um artista pintor e um artista fotógrafo. Ó. Isso aí, viu? Bem, descobrindo todas as... Né? E me conta, tu tá ansioso pro Dia das Crianças que tá chegando? Tô muito ansioso. Qual foi teu presente de Dia das Crianças que tu ganhou antecipado? Antecipado? É. De vocês ou da minha avó? Nossa. Nossa. Foi a viagem pro Chile. A viagem pro muito Chile. bem. Agora ele tá Outro tentando dia. ganhar outro Sim, presente, né? quando ele falou assim, Agora- qual presente? Ele quer outro. Ele quer. Mas outro dia, então, o Davi vai voltar pra nos contar dessa aventura que vocês tiveram lá, né? Com certeza. Espero que sim. Claro, esse é o nosso convidado de honra. Eu quero saber se tu quer mandar um beijo pra alguém. Eu quero mandar um beijo pra minha avó, pro meu avô e
E pra todo mundo lá E dos pra Kate. puxadores, né? E pra quem tá assistindo. Manda pros teus coleguinhas no colégio também. Gente, obrigada pela presença de vocês. Adorei. Muito bom. E que o Pedro continue... que o Davi continue nessa caminhada artística. E vocês, o Pedro e a Grace incentivando ele cada vez mais. Obrigada. Muito obrigado. Pelo convite. Obrigado pelo convite. Gente, nosso programa tá chegando ao fim, mas amanhã estaremos de volta com mais assuntos super interessantes pra vocês. Até lá. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.